prazerzão voltar com vocês aí. Bom retorno para todo mundo. Nós temos novidades agora, tá bom? Só lembrando que o professor Levítico e eu também somos professores e ministramos a disciplina Ensino Religioso e nós estamos fazendo parte da Pastoral da Escuta. Quem tiver essa necessidade de conversar, desabafar um pouco, pode entrar em contato tanto com o professor Levítico quanto comigo, tá bom? Então, claro que vou estar trabalhando com vocês estudos amazônicos e já vamos começar o nosso primeiro assunto, é um assunto bem rapidinho, então nossa aula hoje vai ser uma aula curta. Eu mandei aí para o grupo de WhatsApp, quem ainda não pegou, entra lá e vê. Eu estou mandando o slide que é dos mapas, tá? É bem interessante trabalhar com o mapa, você visualizar bem os mapas, porque nós vamos falar um pouco da localização da Amazônia, tanto na América do Sul quanto no Brasil, tá bom? E quando a gente fala da localização da Amazônia, nós temos que ter em mente 3 espaços. É isso que será cobrado na prova de vocês. E o slide ele vai mostrar exatamente qual é a localização da região amazônica dentro desse contexto. Então é muito importante que você esteja com os mapas, os slides em mão, tá bom? Eu vou estar explicando aqui, falando sobre essas fronteiras e você vai acompanhando aí no teu caderno, anotando e também acompanhando a partir dos slides que eu enviei, tudo bem? Tranquilo? Quando a gente fala de localização da Amazônia, você tem que ter em mente que a Amazônia é um espaço muito amplo. Então, além do Brasil, que está a maior parte, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, ela está compreendida no Brasil, nós já estudamos isso. A própria Amazônia Legal, ela é esse espaço, a gente vai falar da Amazônia Legal já já aqui no Brasil. A Amazônia, ela transcende o território brasileiro. É muito importante isso para a prova. Então, quando se fala da localização da Amazônia e a localização na América do Sul, a gente tem que ter em mente que nós temos uma Amazônia internacional. Anote aí, tá bom? Essa Amazônia internacional, ela é importante. Logo, a Amazônia, que tem a Amazônia brasileira, ela transcende, passa a fronteira e nós temos alguns países que fazem parte da América do Sul, que também tem a região amazônica. E que países são esses? Se você olhar aí no teu mapa, logo acima, fronteira ali com o Amapá, nós temos a Guiana Francesa, tá bom? A Guiana Francesa, o Suriname logo do lado e a Guiana. Tome nota, cuidado com esses países, são os únicos países aí que não está falando castelhano. O Brasil fala português, os outros países castelhanos que eu vou falar já já, e a Guiana, só Guiana, ela fala inglês, né? Georgetown é a capital. Você tem Suriname, Paramaribo, aí fala holandês. E você tem, obviamente, pelo nome já diz tudo, Guiana Francesa, que você tem Cayena como a capital. Cayena é muito interessante porque você tem um trânsito muito grande do Brasil, o Amapá, para a Guiana Francesa. Então é interessante tomar nota disso. Além desses 3 países, também faz fronteira com o Brasil a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia, como você observa no mapa, tá bom? Esses países, eles falam castelhano, tá? Uma mistura da língua espanhola com a língua nativa, e aí então formou essa língua castelhana. Cuidado na prova, porque nós temos uma observação muito importante aí no mapa. Se você observar com calma, aí a região verde que você está observando, você tem o Equador. Na América do Sul, apenas 2 países não fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile, na região mais sul, e o Equador, aqui na região amazônica. Tá? O Equador ele não faz fronteira com o Brasil, mas o importante é que a região amazônica ela chega até essa região. Então nós temos a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, fazendo parte do que nós chamamos de Amazônia Internacional. Anota aí, cuidado. Quando você coloca o Brasil, a Amazônia brasileira nesse cenário, então você junta a Amazônia Internacional e coloca a Amazônia brasileira, você tem uma nova expressão, cuidado na prova, que é a Pan-Amazônia. Tá? Então, o que é a Pan-Amazônia, professor? É quando você junta todos os países fora do Brasil, mais o Brasil, e pega tudo que é a Amazônia no cenário ali da América do Sul, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que você não pode esquecer, que é falar da Amazônia Internacional e da Pan-Amazônia quando se coloca o Brasil
nesse cenário, tá bom? Então, esse é o primeiro slide. Se você observar o segundo slide, já é um slide que nós já trabalhamos muito bem no bimestre passado, que fala sobre a Amazônia Legal, tá bom? Olha só, a Amazônia Legal ela tem mais de 5 milhões de quilômetros, portanto 61% de todo o território brasileiro está a Amazônia Legal, como nós já vimos na aula passada, tá bom? Informação nova que está aí no teu slide, aí na sua mão. A gente pode dividir essa Amazônia Legal em duas partes, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental. Então, quando a gente fala de Amazônia Legal, nós já sabemos que temos 9 estados que compõem essa região, que é dentro do Brasil. Isso é a Amazônia, isso faz parte de uma localização, tá bom? A gente está trabalhando isso. A Amazônia Legal Ocidental, ele vai ter 4 estados, que vai ser o Acre, vai ser Roraima, vai ser Rondônia, mais no sul, e o Amazonas. Então, esses 4 estados fazem parte do que nós chamamos de Amazônia Legal Ocidental. A Amazônia Legal Oriental são os outros estados, né? O Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e grande parte do Maranhão, como nós já sabemos e estudamos no bimestre passado. Professor, então como é que é a localização da Amazônia Legal? Essa localização ela vai ser interna. Então você pode olhar aí no seu slide que a Amazônia Legal ela faz fronteira com 3 estados aqui internamente falando. Mato Grosso do Sul vai fazer fronteira então com o Mato Grosso. Você tem Goiás aí que vai fazer fronteira tanto com Mato Grosso quanto Tocantins e o Maranhão, que na verdade nós sabemos que é Nordeste e faz fronteira então com o Piauí. Então Piauí, Goiás e Mato Grosso é que fazem fronteira na localização ali na fronteira, no limite do que nós chamamos de Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia tem vários biomas, como nós vimos no bimestre passado. Você tem, por exemplo, Mato Grosso e Tocantins, que eles têm características de biomas do Pantanal. E você também tem características do Cerrado. O próprio Tocantins e o Maranhão têm essas características, tudo bem? Então, essa é a nossa segunda localização. Veja só, a primeira localização foi a Amazônia Internacional e juntando o Brasil você tem então a Pan-Amazônia, essa é a primeira localização. A segunda localização é a própria Amazônia Legal, que nós vimos no bimestre passado e acabamos de falar mais um pouquinho. E obviamente que a gente não pode esquecer da terceira localização para a prova e já até finalizando a nossa aula, que é em relação à própria região norte. A região norte, 100% da região norte, os 7 estados que compõem a região norte, fazem parte, então, da Amazônia, está localizada. A Amazônia está localizada dentro da região norte, tá bom? Quando a gente fala de região norte, ela vai tirar tanto o Mato Grosso, que faz parte ali da região mais centro-oeste do Brasil, e o Maranhão, que faz parte do Nordeste. Então, excluindo esses 2 estados, você vai ter os 7 estados aqui da região norte e todos eles, 100% deles, compreende a região amazônica, tá bom? Então, só finalizando a nossa aula, lembrando dessa localização que é muito importante, que nós temos uma localização que é a localização internacional, nós temos vários países aí e a grande característica são a Guiana Francesa, Suriname você tem ali outro que é a Guiana, propriamente dito. Eles não têm língua castelhana e tem outro tipo de colonização. A Guiana Francesa, obviamente, pelo nome, foi colonizada pelos franceses. Suriname foi colonizado pelos holandeses e a Guiana pelos ingleses, tá? E o Equador. O Equador também faz parte dessa Amazônia Internacional, mas ele não faz fronteira ali com o Brasil, tá bom? Quando se inclui o Brasil, você tem a Pan-Amazônica. A segunda localização é a própria Amazônia Legal, compreendendo então Mato Grosso e Maranhão. E a terceira localização é a região norte, propriamente dita, tá bom? Então, como prometi, a aula ia ser bem curtinha, a aula é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui hoje. Boas aulas e a gente se encontra numa próxima, tá bom? Abração, pessoal!